Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre operações com matrizes. Então aqui, ó, igualdade de matrizes. Exemplo. Determine os números reais, x e y. Então aqui, ó, eu tenho uma igualdade de duas matrizes de mesma ordem. Quando eu tenho uma igualdade de duas matrizes, os elementos correspondentes são iguais. Os elementos correspondentes, eles ocupam a mesma posição. Então aqui, ó, para determinar o valor de x e y, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, x mais 1 igual a 10. Então eu coloco x mais 1 é igual a 10. Se x mais 1 é igual a 10, eu vou achar o valor de x aqui, ó. Então eu tenho x é igual a 10 menos 1. Então o valor de x é igual a 9. Aqui eu tenho 3 igual a 3, 1 igual a 1, x menos y igual a 2. Então eu coloco aqui, ó, x menos y igual a 2. Então aqui, para achar o valor de y aqui, ó, eu vou ter que substituir o valor de x aqui, ó. O valor de x eu tenho. No caso, o valor de x é 9. Então eu coloco aqui, ó, 9 menos y é igual a 2. Se 9 menos y é igual a 2, então eu tenho, ó, menos y é igual a 2 menos 9. Menos y é igual 2 menos 9, menos 7. Multiplicando aqui por menos 1, ó. Então, o valor de y é igual a 7. Então, nessa igualdade aqui, ó, o valor de x é igual a 9 e o valor de y é igual a 7. Exemplo 2. Determine A, B, C e D. Então aqui eu tenho uma igualdade de duas matrizes. Então aqui, ó, eu vou igualar os elementos correspondentes, ó. Então eu tenho 2A menos 1 igual a 11. Então eu coloco 2A menos 1 igual a 11. Então aqui eu vou resolver essa equação aqui, ó. Vou resolver essa equação para achar o valor de A. Então aqui eu tenho 2A é igual a 11 mais 1. Então 2A é igual a 12. Então aqui o A é igual a 12 dividido por 2. Então o valor de A é igual a 6. Agora, menos 20 igual a 4C. Então aqui, ó, eu tenho menos 20 é igual a 4C. Resolvendo essa equação aqui, eu tenho 4C é igual a menos 20. Se 4C é igual a menos 20, o C vai ser igual a menos 20 dividido por 4. Então aqui o valor de C é igual a menos 5. Certo? Agora eu tenho aqui, ó, 3b menos 6 é igual a b mais 2. Então eu coloco, ó, 3b menos 6 é igual a b mais 2. Resolvendo a equação aqui, eu tenho, ó, 3b menos b é igual a 2 mais 6. 3b menos b, 2b igual 2 mais 6, 8. 2b igual a 8. Então, b é igual a 8 dividido por 2. Então, o valor de b, 4. Então, o valor de b é igual a 4.
Agora eu tenho C mais D é igual a 1. Então, eu coloco aqui, ó, que C mais D é igual a 1. Para achar o valor de D, eu tenho que substituir aqui o valor de C. O valor de C é igual a menos 5. Então, eu coloco menos 5 mais D é igual a 1. Resolvendo aqui, eu tenho D é igual a 1 mais 5. Então, o valor de D é igual a 6. Então, nessa igualdade aí, eu achei os valores de A igual a 6, B igual a 4, C igual a menos 5 e D igual a 6. Adição e subtração de matrizes. Então, na adição e subtração de matrizes, eu vou somar algebricamente matrizes de mesma ordem. Então, aqui eu tenho, ó, exemplo. Sendo a matriz A igual 4, 3, menos 2, 1. E a matriz B, 1, menos 2, 5, 7. Temos, na letra A mais B. Então, aqui eu vou pegar a matriz A e vou somar aqui, ó, com a matriz B. Então, a matriz A eu tenho 4, 3, menos 2 e 1. Mais a matriz B. 1 menos 2, 5 e 7. Então, aqui, ó, eu vou somar algebricamente os elementos correspondentes. Então, aqui, ó, vou pegar o seguinte, ó. No caso aqui, eu tenho, ó, 4 mais 1. Aqui, ó, quando eu tenho um sinal de mais, aqui antes dessa matriz aqui, ó, eu vou considerar o sinal que está dentro da matriz aqui, ó. Vou pegar o sinal do elemento que está dentro da matriz, ó. Pegar o sinal aqui, ó, que está dentro da matriz. Então, aqui eu tenho, ó, 3 mais menos 2. Então, vou pegar aqui o menos 2, ó. Então, fica 3 menos 2. Aqui, menos 2 mais 5. E depois, 1 mais 7. Agora eu somo algebricamente. Então aqui eu tenho, ó, 4 mais 1, 5. 3 menos 2, 1. Menos 2 mais 5, 3. 1 mais 7, 8. Certo? Agora, vou pegar A menos B. Então aqui, ó, matriz A. Matriz A, 4, 3, menos 2 e 1. Então eu tenho 4, 3, menos 2 e 1, menos a matriz B. No caso, a matriz B, 1 menos 2, 5 e 7. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, 4 menos 1. Então aqui fica 4 menos 1. Aqui eu tenho 3 menos e aqui menos 2. No caso aqui agora eu tenho um sinal de menos aqui, ó, antes da matriz. O que eu vou fazer?
No caso, eu vou trocar os sinais desses elementos aqui, ó, que estão dentro da matriz. Então, o que acontece? Aqui 3 menos menos 2, então aqui fica 3, troca o sinal aqui, ó, vai ficar mais 2. Então fica 3 mais 2. Agora aqui, ó, menos 2, menos 5. E aqui eu tenho 1 menos 7. Agora eu vou somar algebricamente, ó. 4 menos 1, 3. 3 mais 2, 5. Menos 2 menos 5, menos 7. 1 menos 7, menos 6. Então, eu tenho aqui, ó, tenho esse resultado aqui. No caso, o que acontece? Quando eu subtraio duas matrizes, no caso a matriz A menos a matriz B, é a mesma coisa que eu pegar a matriz A e somar com a matriz oposta da matriz B. O que é a matriz oposta aqui? No caso, matriz oposta da matriz B, menos B. A matriz oposta é quando eu pego essa matriz aqui, ó, e troco os sinais de todos os elementos. Certo? Então aqui, ó, eu tenho matriz oposta. No caso, o que é a matriz oposta? Eu tenho o exemplo, a matriz A, menos 3, 8, 0, 6, menos 4, 1. A matriz oposta da matriz A, eu vou representar por menos matriz A. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o sinal de cada elemento dessa matriz. Então, aqui eu tenho 3 negativo, aqui fica 3 positivo. Aqui 8 positivo, então fica 8 negativo. Aqui 0. Aqui eu tenho 6 positivo, então vai ficar menos 6. Aqui menos 4, aqui vai ficar 4. E aqui 1, aqui vai ficar menos 1. Então aqui eu tenho a matriz oposta da matriz A. Multiplicação de um número real por uma matriz. Exemplo, matriz A, 2 menos 1, 0, menos 4, 3 e 6. Então aqui eu tenho 5 vezes a matriz A. Então vou pegar a matriz A e vou multiplicar por 5. Então eu tenho 5 vezes a matriz A, 2 menos 1, 0, menos 4, 3, 6. Então vou pegar aqui, ó, pegar os 5 e vou multiplicar cada elemento da matriz. Então eu tenho 5 vezes 2, vai ficar 10. 5 vezes menos 1 vai ficar menos 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes menos 4, menos 20. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 6, 30. Então eu tenho essa matriz aí. Agora, matriz transposta. O que é a matriz transposta? Então, exemplo. Número 1. Matriz A. 6, menos 2, 4 e 5. Então, o que acontece? A matriz transposta da matriz A, eu vou representar A e vou colocar um T aqui em cima. Ó. Significa que é a matriz transposta da matriz A. O que eu vou fazer na matriz transposta aqui? Ó? Eu vou pegar ordenadamente cada linha dessa matriz aqui, vou transformar em coluna. Então, eu tenho, ó, primeira linha, 6 e menos 2, então aqui, primeira linha, vai virar a primeira coluna aqui, ó, 6 menos 2.
Segunda linha, 4 e 5, vai virar aqui a segunda coluna, 4, 5. Então aqui, ó, eu tenho a matriz transposta da matriz A. No caso, na matriz transposta, a ordem da matriz ela é invertida. Inverte a ordem da matriz. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Essa matriz aqui ela é 2 por 2. Agora, aqui, ó, matriz A. 3, 10, menos 1. 0, menos 2, 6. Então, a matriz transposta vai ficar assim, ó. A primeira linha, 3, 10, menos 1, vai virar a primeira coluna. Então, aqui, ó, 3, 10, menos 1. A segunda linha vai virar a segunda coluna, ó. 0, menos 2, 6. Então aqui, ó, essa matriz aqui é uma matriz de ordem. Aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Nessa matriz aqui, ó, eu tenho 3 linhas e 2 colunas, certo? Então aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então aqui, ó, matriz A. Então aqui eu tenho essa matriz A aqui, ó. Então agora a matriz transposta, então vou pegar A transposta igual. No caso aqui, ó, eu tenho o seguinte: a primeira linha vai virar primeira coluna. Então aqui fica 4, 2 e 1. A segunda linha vai virar a segunda coluna. 0, 5 e 8. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Menos 3, 2 e 10. Então aqui eu tenho uma matriz aqui, ó, de ordem 3, matriz 3 por 3. E aqui a matriz transposta é uma matriz 3 por 3. Certo? Propriedades da matriz transposta. Então aqui eu tenho matriz simétrica. Observe o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, matriz A. Certo? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa matriz aqui, ó, vou escrever a matriz transposta da matriz A. Então aqui eu vou pegar a primeira linha. No caso, a primeira linha vai virar a primeira coluna, né? Então aqui eu tenho 2, 3, 5. A segunda linha vai virar segunda coluna. 3, 4, 8. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. 5, 8, menos 9. Então, observe as duas matrizes, a matriz A e a matriz transposta de A. Observe que as duas matrizes são iguais. Então, o que acontece? O que é uma matriz simétrica? A matriz simétrica, numa matriz simétrica, a matriz A é igual à matriz A transposta. Então, A é igual a A transposta. No caso aqui, observe que a matriz transposta é igual à matriz A. Certo? Matriz antissimétrica. Exemplo. Então aqui eu tenho uma matriz A, uma matriz quadrada de ordem 3. Então aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou escrever a matriz transposta dessa matriz A aqui, ó. Então, no caso, eu vou pegar a primeira linha aqui. A primeira linha vai virar a primeira coluna, ó. Então, eu tenho 0,
4, menos 5. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, aqui eu tenho menos 4, 0, 8. E a terceira linha vai virar a terceira coluna, ó. 5, menos 8 e 0. Certo? Então agora, observe a matriz A e a matriz transposta de A. No caso aqui, o que acontece? Ó? A matriz transposta coincide com a matriz oposta da matriz A, certo? Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, ó, a matriz A é igual menos a matriz A transposta. No caso aqui, a matriz transposta, é a matriz oposta da matriz A. Então, no caso aqui, ó, quando isso acontece, a matriz ela é chamada de matriz antissimétrica, certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 7 a 12 da apostila 2. Até a próxima aula.